Fala galera do Zona de Comando, essa edição especial de hoje vem trazer aqui uma notícia, na verdade analisada, muito mais do que uma notícia em primeira mão. A essa altura do campeonato, vocês já sabem, já de longe, de longa data, que houve recentes alterações em regras do Commander. E o motivo pelo qual estou gravando esse vídeo hoje para discuti-las com vocês. Eu quero levantar aqui alguns aspectos interessantes sobre essas mudanças e eu gostaria de dar a minha opinião e, obviamente, de levantar aqui uma discussão com vocês, o que vocês acharam e coisas do tipo, tá? Vou começar de uma forma muito simples, só mostrando para vocês aqui. Isso aqui enche meu saco. Não mostrar essa mensagem novamente. Mostrando para vocês aqui no site oficial do Dual Commander, que é o Commander competitivo, eles lançaram, então, no dia 23 de março, uma atualização da lista de banidas, né, que trouxe aí o banimento de Entomb, o banimento de Food Chain, mais um banimento de Fast Bond, e eles desbaniram algumas cartas também. Winter Orb foi uma delas. A segunda desbanida foi Crisol, Crucible Worlds. A terceira foi o Tampo de Adivinhação do Sensei. E a Braids, que anteriormente estava banida como general, ela está desbanida como general. Essas foram as alterações. Obviamente que a linha de raciocínio que eles deram para o banimento está muito bem explicada aqui no site. Eu vou colocar depois o link aí para vocês na descrição do vídeo, tá? Se bem que já dá para ver aí no cantinho, para quem estiver observando, já dá para ver o endereço ali, né? Mas só para dar um zoom aqui, o motivo pelo qual eles fizeram esses banimentos está bem explicado. Eles disseram que, pensem, é um formato competitivo, né? Um formato X1. Então eles disseram aqui que eles gostariam de promover a diversidade o máximo possível, né? E aí eles querem, com esse intuito em mente, eles querem restringir o surgimento ou o destacamento de algumas estratégias ou de alguns decks que acabem desequilibrando o formato. E aqui é o que eles dizem: a gente quer restringir algumas estratégias que estão surgindo ou que estão ganhando maior destaque por serem demasiadamente rápidas no sentido de chegar à conclusão ou de terminar o jogo de forma rápida, né? Elas têm um clock rápido, um tempo muito rápido, então eles acabaram fazendo aí alguns banimentos e alguns desbanimentos por conta disso. Eu, sinceramente, não tenho muito o que comentar a respeito do Dual Commander. Por ele ser um formato competitivo, eu acho que isso tem que ser feito mesmo. Você precisa fazer mudanças de forma que você não tenha uma coisa muito direcionada para ou restrita a determinados 2 ou 3 decks e não saia daquilo. Isso acho que não é saudável mesmo para o formato competitivo, por isso que eu acho que essas mudanças são com certeza muito bem-vindas, né? E partindo-se do pressuposto de que a gente está falando mesmo de um formato competitivo. O que não é o caso do nosso Commander multiplayer, certo? Do Commander mesão. O site aqui deles, para vocês na tela também, explicando que aqui na regra número 11 foi alterada, né, no dia 23 também, que se agora um general fosse ser colocado num seu grimório ou na sua mão, adicionando, né, ao que a gente já tinha anteriormente, que era se o seu general fosse para um cemitério ou fosse para o exílio, você usa o efeito de substituição. Agora, o efeito de substituição, como vocês já sabem, ele é aplicável nos casos em que o teu general fosse ser colocado no seu grimório ou fosse para a sua mão. Isso não é um efeito obrigatório. O efeito de substituição é um efeito opcional, certo? Ele especifica muito bem que é you may, né? Você pode e não aquilo é obrigatório, certo? Até porque, convenhamos, em raríssimas exceções, a gente
usaria o efeito de substituição quando o general fosse para sua mão, certo? Na grande maioria, na esmagadora maioria das vezes, se o seu general for para sua mão, ele vai para sua mão. Dificilmente você vai querer usar o efeito de substituição, salvo raríssimas exceções. Então, enfim, essa foi a mudança que eles fizeram. Não houve mudança alguma na lista de banidas, não houve banimento e nem desbanimento. Houve só essa mudança nesse sentido, de se aplicar ao Commander Multiplayer uma regra que já acontece no Commander o Dual, o X1, o Commander competitivo, certo? E aí, obviamente que desde lá, do dia 23, que isso foi anunciado até hoje, muitas opiniões foram destiladas em redes sociais, muitos favoráveis a essa mudança, muitas pessoas contra essa mudança. No meu próprio grupo houve opiniões distintas, teve gente que gostou, gente que não gostou. Eu ouvi também algumas opiniões nas redes sociais de gente que gostou também, gente que não gostou. Eu não senti assim uma grande maioria de um lado do muro. Eu vi que as opiniões elas divergiam e divergem até hoje bastante. Eu queria, em luz desta mudança, trazer para vocês aqui esse vídeo comentando um artigo que foi lançado ontem na Star City Games, do Sheldon Mannery, que vocês já viram em vídeos anteriores meus. Eu falei que ele é o pai, um dos pais, né, do Commander Multiplayer. Foi ele que ajudou a popularizar o formato. Ele é um juiz ferradão da Wizards, assim, de longa data, e um juiz de level 900 milhões, sei lá, é um juiz, eu não sei se ele é emérito, não sei nem se existe essa determinação para os juízes, mas ele é um cara bem ferrado dentro da Wizards. Ele faz como não funcionário da Wizards, mas como alguém que trabalha com algo relacionado ao Wizards. Ele é juiz e ele é membro do comitê não ligado ao Wizards, né? Esse comitê ele não é ligado ao Wizards, e esse comitê, como vocês sabem, é o que anuncia essas mudanças, que bane ou desbane ou anuncia mudanças de regras. E o Sheldon Mannery, ele escreveu esse artigo ontem na Star City Games. Eu queria comentar com vocês, para vocês ouvirem não só a minha opinião, mas principalmente o que ele escreveu. E eu queria que vocês dissessem, obviamente, o que vocês acham de tudo isso, né? Ele começa o artigo dele dizendo, já revelando, na verdade, que houve muita discórdia e que, obviamente, não dá para agradar a todos, e que eles sabiam que a mudança ela seria polêmica, certo? Ele basicamente diz isso de forma... Eu estou resumindo aqui para vocês, né? Nesse primeiro parágrafo, eu vou deixar... Tudo que eu estou mostrando aqui, eu vou deixar o link na descrição para vocês do vídeo, tá? Então vocês podem acessar aí tranquilamente da casa de vocês. Mas eu vou comentar aqui. Ele disse que ia elaborar um pouco mais nesse artigo as razões pelas quais a mudança foi feita, né? E a mudança passou a ser essa. Então, o primeiro ponto que ele destaca é que a mudança foi primeiro ele disse que foi uma série de fatores, não foi um fator único e isolado, e que o primeiro deles foi tem a ver com a experiência de jogo, né? O que é isso, a experiência de jogo? Com o nível de diversão que o jogador tem quando ele está jogando com os seus amigos o formato multiplayer de Commander, certo? Eles disseram que, ele disse que na discussão do comitê, muito se debateu a respeito de como é chato ou desanima alguns jogadores quando o teu general ele vai pro Grimório, né? Ele é colocado no teu Grimório e alguns jogadores ficam sem acesso ao general. Ele disse que eles queriam acabar com essa sensação de desânimo, de você ter o teu general indo para o seu Grimório e você então ter o acesso ao seu general dificultado durante o resto do jogo, e que eles pensaram que para resolver esse problema seria mais interessante então que eles fizessem essa alteração nessa regra. Que então principalmente eles fizeram pensando nisso, que caso essa mudança, de regras, faça com que, e essa foi uma das grandes reclamações do pessoal, né? Algum general ele se torne mais forte
ou ele ganhe mais força com essa regra nova do que outros, ele diz nesse primeiro argumento aqui deles que se algum general se tornar problemático no futuro, que eles vão lidar com esse general. E aí leia-se, provavelmente eles vão banir como general, né, se algum general começar a se destacar demais por conta dessa mudança de regras. E ele diz aqui nesse segundo parágrafo do primeiro argumento, a gente quer que os jogadores se divirtam durante todo o momento em que eles estão jogando Commander. Então, não só na construção do deck, como também na experiência de jogo em si. Né? E que eles querem que essa diversão seja para todos e não para um jogador só. Então, que um jogador fique com o general dentro do Grimório, enquanto o outro está com o general fora do Grimório, está com o general em campo. Então, eles queriam equilibrar isso. Esse foi o motivo número 1, certo? E aí ele diz aqui que eles imaginavam que isso seria polêmico, e ele disse que o comitê prefere que os jogadores mais experientes usem a criatividade deles para encontrar respostas para esses generais que talvez se destaquem mais com a mudança dessa regra, do que desmotivar ou desencorajar novos jogadores a ingressarem no formato, certo? Esse foi o motivo número 1. Eu vou comentar todos aqui, e aí depois eu dou minha opinião geral, eu acho melhor. Tá? Aí o segundo motivo, ele diz que contribuiu, né? Então foi uma soma de fatores. O segundo motivo que contribuiu para essa mudança de regra foi a questão dos tutores. Né? E logo na primeira frase ele já diz que o comitê tem como vontade, como desejo, desencorajar ou desestimular a sobre-representação, essa palavra que eles usaram, over-representation, que eu entendo como um uso demasiado, uma presença demasiada nos decks dos tutores. Né? Eu diria que é isso, para que as pessoas para que as pessoas evitem ficar utilizando muitos tutores ou colocar muitos tutores na sua decklist, já pensando nessa questão do general e parar no Grimório e de ele conseguir pegar o general de volta de forma mais fácil, certo? E eles dizem também, aí, se eu não me engano, não é nem aqui na parte de tutores, é só para complementar aqui de cima, é isso, na experiência de jogo. Eu esqueci de uma parte importante, que eles disseram que eles não querem que o general seja apenas aquela carta que vai determinar quais as cores que você vai usar no seu deck. Eles querem, com essa mudança de regra, aumentar a importância, né, ou dar mais corpo ainda para a figura que o general tem no seu deck, para a representatividade que ele tem no seu deck, certo? E então eles querem desestimular o uso demasiado de tutores, certo? E eles dizem que muitas pessoas acabam exagerando na quantidade de tutores que colocam no deck por conta dessa questão do general ir parar no Grimório, certo? E aí eles dizem aqui, a ideia do formato é que ele seja diferente de tudo que a gente normalmente joga, ou seja, um formato modern ou um formato standard, em que você tem 4 cópias, normalmente, de uma mesma carta, e você usa aquele deck de 60 cartas, e aquele deck de 60 cartas acaba se concentrando ali naquelas mesmas, sei lá, 12 cartas que acabam aparecendo em número maior, e você acaba ficando com aquele deck muito repetitivo, e que a natureza do formato de 100 cartas é ter variedade, é ter variância, e que por isso eles não querem que as pessoas fiquem usando os tutores para trazer o general de volta, ou ficar usando tutor para pegar tutor, enfim, não exagerar na quantidade de tutores, certo? E aí eles dizem que, então, exatamente a presença demasiada de tutores nos decks representa justamente o que eles não querem, né? E aí muita gente criticou, né? Poxa, então por que vocês não banem, então por que vocês não anunciam o banimento de alguns tutores, então, já que vocês não querem que as pessoas usem tantos tutores assim? E eles disseram que aí que tá, que eles não veem os tutores como
instrumentos só, ou única e exclusivamente para você ter acesso ao teu general mandado para o Grimório de volta. E que eles gostam da ideia dos tutores para outros tipos de cards, né? Enfim, e que aí eles não acham que o caminho correto é, então, fazer o banimento dos tutores em si, certo? Eu acho que é só isso. Deixa eu só ver aqui. É isso aí. Sobre os tutores, essa é a opinião deles, eles explicaram isso. O item 3, que o Sheldon destaca aqui no artigo dele é de diversidade. Então ele diz assim, algumas ferramentas para você mandar o general pro Grimório dos jogadores, dos seus oponentes, elas estão disponíveis ou largamente ou exclusivamente em algumas cores, não estando disponível em outras cores. Ele até menciona azul e branco, que você tem nessas cores do Magic, muitas cartas que têm esse efeito de mandar uma permanente para o Grimório, e que essa mesma ferramenta não está disponível em outras cores, como verde e como, por exemplo, o preto. Eles não têm essa mesma facilidade ou esse mesmo leque de opções de cartas que façam com que você mande permanentes para o Grimório do oponente. E que, por conta disso, ele disse que isso é potencialmente perigoso para o formato Commander, porque ele diz que as pessoas acabam caindo, ao montar decks, caindo para essas cores. Não necessariamente montando decks monocores, branco ou azul, mas que as pessoas acabam montando decks 2 ou 3 cores, sempre tendo como uma dessas cores o branco ou o azul, justamente para poder ter acesso a esse tipo de carta, que manda permanentes para o Grimório. E que isso vai contra a ideia do Commander, que é justamente ter diversidade. É isso que ele comenta nesse tópico sobre diversidade, e que isso foi outro fator que contribuiu para que essa mudança fosse feita. Certo? É isso aí. E, para terminar, ele dá aqui uma lista de cartas que ele diz que, com essa nova regra, são cartas afetadas, né? que tiveram uma pequena alteração aí de efeito. Então ele até menciona o Condemn, o Chaos Warp, o Terminus, Oblation, o Spell Crumple. Ele menciona algumas cartas que foram largamente mencionadas, né, pela parte do pessoal que criticou bastante essa alteração de regras, falando, poxa, mas agora Terminus já não tem mais o mesmo efeito, já não tem mais a mesma graça, Chaos Warp também, enfim, ele levanta aí uma lista de cards que são afetados diretamente por essa mudança de regras, e no final ele diz que, se a gente for pensar bem, não são tantos cards assim que são afetados, e que a representatividade dentro da infinidade de opções que a gente tem de escolhas para se montar um deck no Commander, o percentual de cards afetados é muito baixo. Certo? É o que ele diz aí no final. E ele diz, aí eu acho que até interessante eu ler esse último parágrafo para vocês do artigo dele. Ele diz assim: no final das contas, o mundo não está acabando. Sim, é uma mudança, e embora eu seja obrigado a discordar com aqueles que dizem que é uma mudança fundamental e que deixa algumas pessoas decepcionadas ou torna algumas pessoas mais desapontadas com o formato de forma geral. Ele diz, nós do comitê temos uma visão muito clara para o Commander e acreditamos que essa mudança ela é uma mudança consistente e condizente, eu diria, né, com essa visão. Ele diz que é apenas aquela correção de percurso,
né? Que é um pequeno desvio de percurso, bem de leve, que eles acreditam que vai mais beneficiar o formato e a direção que eles imaginam ou que eles vislumbram para o formato, deixando-o mais saudável, tá? E que essa mudança, no longo prazo, tem o intuito, que eles imaginam, de fazer com que a base de jogadores de Commander cresça e não diminua. Tá? Enfim, esse é o artigo dele, do Sheldon Mannery. E obviamente que já é um artigo que já teve várias respostas aqui na Star City Games. Mas eu trouxe isso para vocês porque, primeiro, eu gostaria de verdade de saber o que vocês pensam a respeito. Tem esse espaço aí abaixo do vídeo aí de comentários. Eu gostaria de ouvir, sinceramente, o que vocês pensam a respeito, porque, como eu disse, foi uma mudança que dividiu opiniões de uma forma muito clara. Não deu para determinar qual lado do muro ficou com mais pessoas e qual não ficou. Sinceramente, essa foi a impressão que eu tive. Que ficou muito dividido mesmo. E agora eu vou dar a minha opinião sobre tudo isso. Eu gostaria que vocês comentassem aí abaixo a opinião de vocês, se vocês concordam com o Sheldon, se vocês discordam dele, se vocês concordam comigo ou discordam de mim, por quê? Enfim, só para eu ter um pouco mais de opiniões a respeito disso. Eu sinceramente espero que vocês comentem, porque eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Agora eu vou tirar esse meu óculos que eu só uso para leitura, para poder falar aqui com vocês, né? Então é o seguinte, quando eu fiquei sabendo do Commander e eu percebi que o intuito dele era ser um formato casual e que o intuito dele era ser tudo menos competitivo, isso me agradou bastante. Sempre que eu falo do formato Commander, e sempre que ao fazer a minha série de tutoriais, que você já deve ter assistido, ao fazer as entrevistas dos Deck Techs, da outra série que a gente já inaugurou, quando a gente fala de mesão, eu sempre bato nessa tecla, porque foi uma coisa que me atraiu para o formato, que é a filosofia por trás dele, de ser um formato casual, um formato for fun, para diversão. Até o pessoal do próprio comitê já descreveu uma vez, se você está montando um deck de Commander mesão pensando em ganhar, você não entendeu o que é o Commander multiplayer. Obviamente que ganhar é uma coisa que todo deck que você vai montar vai querer ter como objetivo também, né? Você não vai montar um deck que não vai fazer nada sem ter a menor possibilidade de você ganhar. Até pode, mas obviamente que você vai montar um deck pensando em ter alguma win condition para ele ou em algum determinado momento, seja mais cedo ou mais tarde no mesão. Você vai querer ter alguma win condition no seu deck, mas que se você for de cabeça nesse formato, só pensando nisso, eu quero ganhar, você está no formato errado. Que para isso existe o Dual Commander. Eu concordo com isso, na verdade, como eu disse, foi o que me atraiu para o formato. O fato dele ser casual, o fato dele ser for fun. E olha só, eu tenho até pessoas no meu grupo de jogo, de mesão, de Commander multiplayer, que fazem justamente o que eu falei, que eu acho que as pessoas de repente não deveriam fazer. Tem gente que monta deck de verdade não para ganhar o mesão, simplesmente para causar no mesão. Então a pessoa que monta aquele deck para instaurar o caos no mesão, para criar várias situações engraçadas, é verdade, isso tem no meu grupo gente que monta esse tipo de deck. Eu acho isso muito legal, eu acho isso sensacional de verdade, porque essa pessoa ela pega esse espírito de casual e eleva ao infinito, né? Enfim, eu acho que uma mudança de um formato que passa a adotar uma regra que já é utilizada no formato competitivo, que é o Dual Commander, sinceramente não me agrada. Porque a gente começa a ir um pouco mais em direção... se você adota uma regra de um competitivo, que um competitivo usa, você deixa de ser um pouco mais casual para ser um pouco mais competitivo. Né? E aí vocês discordem de mim à vontade. Mas eu penso dessa forma. Eu acho que essa mudança ela passa a fazer com que o elemento diversão se perca um pouco mais no mesão.
eu entendo que, obviamente, que um card como o Terminus ou o Chaos Warp não ficaram inutilizados, não são a partir de agora inúteis. Eles continuam sendo ótimos cards e continuam tendo efeitos, com certeza, no Commander, mas eu acho que vocês até vão concordar comigo que imagine numa situação em que você está jogando contra 5 amigos no mesão, cada um por si, free for all, e aí alguém em determinado momento, todos os generais na mesa, alguém faz um Terminus no Miracle, e aí todos os generais de todo mundo vão todos parar dentro do Grimório, e aí é aquela sensação coletiva de caramba, tá todo mundo no mesmo barco, agora vamos ver quem pega o general primeiro, quem consegue recuperar ele primeiro, ou qual deck vai funcionar sem o teu general, vai conseguir ainda ser consistente e ir para cima dos amigos, né, e tentar matar lá os seus amigos. Eu acho que isso se perde um pouco, sim. Ou até a graça de um Chaos Warp. Eu já presenciei um Chaos Warp dado numa croma como general. E o general vai pro Grimório, que era a croma, e o Chaos Warp acaba revelando uma Vacin no lugar de Acroma, e a mesa toda racha o bico da situação. Eu sinceramente acho que tem uma diversão implícita nesses cenários que a gente perde com essa mudança de regra e que a gente não deveria perder. Se o objetivo, e como o próprio comitê destacou, não é você ganhar no Commander, e sim você se divertir, qual o problema do teu general em parar no seu Grimório? Uma coisa é você usar o efeito de substituição num general que seria exilado, que aí você realmente não teria acesso a ele durante o resto do jogo. Ou usar o efeito de substituição no seu general se ele fosse para o seu cemitério, partindo do princípio que você não tem interação com o seu cemitério. Então, realmente, você perderia ele para o resto do jogo. Eu concordo usar o efeito de substituição nesses casos. Foi assim que o Commander nasceu. O general voltar para sua mão, eu, sinceramente, como eu já mencionei, não acho que vai ser muito utilizado. Ele deve ser utilizado em raríssimas exceções. Todo mundo vai preferir jogar o general de volta da mão, que vai ser mais barato do que mandar ele de novo para a zona de comando. E o general ir para o Grimório, poxa, eu achava uma diversão, sinceramente, muito, muito engraçada nos mesões, e às vezes você chegava, alguém que estava de fora aparecia lá para ver, via o general do jogador 1, do jogador 2 e do jogador 3, ué, cadê o teu general? Tá no meu Grimório. E putz, e aí a pessoa fala, pô, mas o que aconteceu? Tomei um Chaos Warp, tomei um Terminus e tal. E eu acho que isso faz parte da diversão e faz parte do aspecto casual e do ar de pelada de fim de semana, que o Commander multiplayer tem dentro da proposta do Magic. E, sinceramente, aí uma outra opinião minha, eu desconheço, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, eu desconheço alguma prévia discussão ou alguma prévia reclamação em massa da galera que jogava mesão, da galera que jogava multiplayer, dizendo que essa regra precisava ser alterada, porque estava impossível, porque estava muito ruim, porque as pessoas estavam abandonando o Commander por causa disso. Sinceramente, eu nunca ouvi nada parecido. Então eu acho que você mudar uma coisa que já estava funcionando, naturalmente vai dividir muito, né, opiniões. Obviamente que quem vai gostar? Aqueles decks que funcionam melhor com o general disponível ali a todo momento. E quem que não vai gostar? Aquelas pessoas que sofriam mais com esses decks que tinham um general ali disponível a todo momento e que às vezes tinham um alívio, um refresco muito grande quando conseguiam mandar o general problemático para dentro do Grimório do dono e conseguir respirar por alguns turnos, ou enfim. Eu sinceramente não gostei dessa mudança. Eu entendo os argumentos do Sheldon, eu entendo que a mudança tenha como intuito, obviamente, melhorar o formato, mas eu acho que num formato que não é competitivo e não pretende ser competitivo, ele é totalmente casual, menos é mais. Quanto menos você mexe, melhor é. E eu acho que desde que a gente entende o Commander também como um formato multiplayer e casual,
isso eu falo também bastante, já falei em outros vídeos muito, eu sempre falei da questão das house rules, que as regras da casa que se aplicam. E se o formato é casual e eles mesmos fomentam essa ideia pessoal, existem as regras da casa. O próprio comitê, né, do formato casual fala isso. Usem as regras da casa. Então, se você acha interessante fazer uma alteração pequena em alguma das regras, desde que o seu grupo inteiro concorde, vá em frente, faça, se é para o bem geral da nação, né, assim, diga ao povo que fico. Então, eu acho que se já existia essa questão das regras da casa, nada impedia que eu, no meu grupo, desde que o meu grupo concordasse e quisesse assim também, aplicasse essa mudança de regra, ou importasse isso, essa regra do Dual Commander e aplicasse isso no multiplayer, falasse, ó, pessoal, vamos combinar o seguinte, o general, ele vai a gente pode usar o efeito de substituição, ele não vai para o Grimório, beleza, todo mundo concorda, vamos jogar assim. Eu acho que não precisa fazer uma alteração na regra para desagradar uma galera que já entrou no formato tendo a regra diferente em mente e estava tudo muito bem até agora, quer dizer, não precisava mudar. Eu acho assim, é uma mudança de regra desnecessária no sentido de... Recentemente a gente teve no Modern um banimento de Birthing Pod, vocês viram isso acontecendo. Foi um banimento completamente diferente, a gente já via muita reclamação, muita discussão e muito burburinho em torno dessa carta e de como o Modern estava sendo muito dominado por decks com Birthing Pod. Aí houve o banimento e tal. Eu acho uma situação completamente diferente dessa que a gente teve para o Commander, em que não houve nenhuma discussão, não houve nenhuma reclamação, pelo menos não que eu tenha conhecimento, a respeito dessas regras do comando, e eles resolveram mexer numa coisa que, para mim, não precisava ser mexida. Já conversei, obviamente, dentro do meu grupo, as opiniões continuam divididas, como eu falei para vocês, e uma parte do grupo que eu jogo bastante já disse que vai continuar mantendo as regras antigas e quando for jogar... vai preferir jogar com aquelas pessoas que mantiverem a regra antiga de general poder ir pro Grimório. Vai ficar meio complicado agora, né? Realmente, quando você for jogar um multiplayer, você vai ter que perguntar ao pessoal qual a regra que eles jogam, se eles estão jogando a regra nova ou a regra antiga. Obviamente que, a grosso modo, a gente tem que seguir as regras novas, então tem que aplicar o efeito de substituição. Sinceramente, eu não sei se você concorda ou não. Foi para isso que eu estou gravando esse vídeo e fiz essa análise, mais com o intuito de levantar opiniões e procurar entender as diferentes opiniões que as pessoas têm a respeito disso. Eu trouxe a minha aqui para vocês, li os argumentos do Sheldon para vocês entenderem mais a fundo o porquê dessas mudanças e gostaria, sinceramente, que vocês comentassem aí abaixo no vídeo o que vocês acharam dessas mudanças, se vocês acham que elas são benéficas ou não. Enfim, deem as opiniões de vocês. O vídeo de hoje é isso. Desculpa ele ter ficado um pouco longo, mas eu não queria deixar isso passar. Obviamente que eu ia ter que fazer um vídeo falando sobre as mudanças, mas eu não queria que fosse um vídeo mais do mesmo, né? Um vídeo que fosse falar uma coisa que vocês já sabiam, que era exatamente quais eram as mudanças. Eu queria agregar algo a esse vídeo, por isso que eu trouxe esse artigo do Sheldon e dei minha opinião pessoal. E é isso aí, essa é a minha opinião, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e comentem se vocês tiverem interesse, eu vou com certeza gostar muito de ler os comentários de vocês. E é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.